Agora você está ao vivo. Shalom, povo de Deus, jovens de Deus e todo mundo que ama Deus. E aí, gente, preparados para mais um culto dos jovens? Hoje nós temos o culto jovens no altar. Shalom, Oi. Mai. Maíra, bem-vinda, Fabi. Fabiane. A gente falou que a gente ia dar um prêmio, uma bala de maçã verde para a primeira pessoa que entrasse. Maíra ganhou uma bala de maçã verde quando a pandemia acabar, quando tiver vacina, tá? A gente vai pagar bala de maçã verde. Thaís, shalom, Olá. irmã, que saudade. Gente, hoje é culto dos jovens. A imagem para você está direitinho aí? Pelo que eu tô vendo aqui, tá, né? Preparados para o culto dos jovens? Gente, 1º de agosto, mais um mês fresquinho pra gente. Hoje nós estamos iniciando o mês já com o culto dos jovens. Muitas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas para mais esse mês. Em nome de Jesus, vai ser um mês maravilhoso, um mês cheio das bênçãos do Senhor. Esse mês a gente volta ao nosso estudo de sacerdote. Uhul! Que maravilha! Para quem gosta de história, para quem gosta de comer a Bíblia, hoje tem muita Bíblia, tem muita história. E no final tem um lindo recado de Deus para a vida da gente. Amém? Para quem não gosta também, vai ter do mesmo Vai ter jeito. que ouvir, né? Gente, esse mês também a gente inicia aquele nosso estudo a respeito dos dons do Espírito Santo. Lembram que a gente começou aquela live com Maíra e Luiz e acabou que a live estava ficando maravilhosa, mas a gente teve alguns problemas na internet, alguns problemas na transmissão, e aí todo mundo ficou: queremos mais, queremos mais. E aí eu já montei o nosso estudo, a nossa primeira live já vai ser com o estudo do Espírito Santo, os dons, né? Começando. Milena. Aê! Vamos aos nossos recadinhos pra gente ler uma palavra, pra gente orar e iniciar, porque hoje é culto, mas a gente tem que terminar no horário. Vamos começar a se acostumar. Amém, amém, amém. Vamos lá, só lembrando, nossos cultos, todos acontecendo de forma online aqui no Instagram, tá? Sempre quando acaba aqui a gente está disponibilizando lá no IGTV, lá no Instagram e disponibilizando no YouTube. Vez ou outra, quando acontece algum problema, uma vez que a gente é dependente realmente da tecnologia, algum culto ou outro pode não estar disponível lá, mas são mais de 80 cultos disponíveis. Entre no YouTube, se cadastrem, cliquem no sininho, curtam os vídeos lá, que é de extrema importância, inclusive para que a gente possa estar alcançando mais gente. Ele fica mais facilmente disponível quando ele tem mais visualizações, quando ele tem mais curtida. Então realmente vamos mexer lá, é algo que a gente tem batido nessa tecla aí, não deixem de fazer, que é de extrema importância para que a gente possa estar alcançando vidas. Então nossos cultos acontecem sábado, 1º e 3º sábado de cada mês, 19 horas, culto dos jovens. Domingo de manhã, 10 horas da manhã, culto EBD. Domingo, 18 horas, culto evangelístico. Quarta-feira, 19h30, culto da família. 1ª e 3ª quinta-feira de cada mês, 19 horas, culto das mulheres. Segunda e quarta, quinta-feira de cada mês, culto dos homens. Discipulado, domingo, 15 horas, não percam, também de extrema importância, uma grande oportunidade para aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer, estarem assistindo. São estudos que estão acontecendo, está aberto para todo mundo. Então quem tiver interesse, nos procura, que está sendo disponibilizado domingo, 15 horas, discipulado. Amém. Glória a Deus. Beatriz Andrade, a paz, minha querida, bem-vinda. Né? Bem pouquinho Pra gente iniciar. Bem pouquinho. A gente vai estar iniciando agora no mês de agosto, no segundo domingo de agosto, dia 9, a gente vai estar voltando com os cultos presenciais. Glória a Deus, porém, calma. Nesse primeiro momento será somente o culto do domingo pela manhã. Nosso culto é Nesse bebê. primeiro momento
somente o culto de domingo pela manhã. Não vai deixar de ser transmitido, vai ter a transmissão, mas também vamos ter presencial. Algumas regras impostas pela legislação, algumas regras impostas pelo município, pelo governo, como o número de pessoas, será disponibilizado o link para inscrição, tá? Então realmente vão ser pessoas que vão estar inscritas, o louvor vai estar num tempo reduzido, a palavra vai estar num tempo reduzido, vão ter todo o cuidado com a questão da higienização da igreja, está sendo feita obra na igreja para se adaptar a esse novo momento, vão ser disponibilizados álcool gel, pia para estar lavando a mão, tudo que a legislação exige. É um ambiente, vocês não têm ideia de quanto que a legislação exige para que possa estar acontecendo. Só pode entrar com máscara. Só pode entrar com máscara. Vão medir a temperatura. Exatamente. Quem tiver com a temperatura acima de 37 não pode entrar. Restrição de idade, né? Acima de 60 anos não pode. Abaixo de 13 anos Abaixo de 13 anos também não pode. Grávidas não podem. E qualquer pessoa que tiver alguma... seja do grupo de risco. Seja do grupo de risco, exatamente. E, gente, eu vou pedir encarecidamente aqui para vocês. É um pedido que eu tô fazendo. A gente tem famílias grandes, como por exemplo, a gente tá vendo a Jamile, Milena. Realmente a gente tem famílias grandes aqui. Eu vou pedir encarecidamente que as pessoas tenham compreensão, tenham entendimento, tenham sabedoria nesse momento. E que assim vai ser limitado o número de pessoas a ser através da inscrição. Então como é que a gente vai pedir? A minha família, por exemplo, aqui nós temos 6 pessoas no momento. Na minha família aqui. Claro, como minha mãe, por exemplo, ela não pode entrar pela questão da idade. Porém, né, são 6 pessoas. Então, assim, hoje, ainda que tivesse a disponibilidade das 6, a gente está fazendo inscrição, não vai escrever as 6. Escreve 2, no outro domingo 2. Então, famílias que tem 4, escreve 2 famílias. Família que tem 5, escreve 2 pessoas. Vamos realmente ter cuidado com isso, vamos ficar atento a isso, porque realmente, para as pessoas não virem naquela ânsia, eu quero ir, uma família de 5 pessoas, vai todo mundo, você está realmente não permitindo que outra família vá. Então, se vai 2 pessoas de uma família, 2 de outra, você chega em casa, naquele momento que você tem de bate-papo, você passa o que foi. Quem não puder ir vai estar assistindo online da mesma forma. Então, assim, nesse momento a gente pede a compreensão de vocês no sentido que realmente calma. Então, assim, aquelas pessoas que, o meu marido vai estar lá, por exemplo, louvando, né? Eu vou precisar me inscrever? Sim, você vai precisar se inscrever. Seu marido, ele está escalado no louvor, você vai precisar se inscrever. Minha esposa, meu marido está na pregação, eu vou precisar me inscrever? Sim, você vai precisar se inscrever. A vaga garantida é aquela ali. Até porque a gente não sabe necessariamente se o marido, se a esposa, o acompanhante, sei lá quem for, necessariamente vai querer ir ou se vai. Então, eu tenho um marido, meu marido é obreiro, ele está escalado como obreiro, então eu sei que eu tenho vaga garantida. Não. Você vai precisar se inscrever, porque você tem que saber você tem que saber se vai ter disponibilidade, se tem condições de você ir. Então, o fato de uma pessoa estar escalada, que faz parte da sua família, não faz com que você tenha vaga garantida. Exatamente. Todo mundo que não está realmente escalado vai precisar se inscrever. Não fique não, Beatriz. Uma fase. Orando, quanto mais a gente... E primeiro que a gente precisa entender, gente, e aí é muito importante que a gente precisa entender, é o seguinte, são legislações que a gente está seguindo, não são regras impostas pela igreja. Não foi o bispo Átila, não foi a pastora Jucimar, não foi o pastor Arlindo. São regras que a própria prefeitura está determinando, que o governo está determinando, que a gente precisa seguir. Entendeu? Então, assim, não achem que é algo... Até porque quanto mais a gente realmente se segura, quanto mais facilmente vai abrindo. Exatamente. Entendeu? A gente sabe que isso está vinculado ao número, ao percentual de pessoas relacionadas à UTI. São estudos que estão sendo feitos que o governo está determinando a partir disso. Quanto mais cuidado a gente tem, mais rápido isso vai acontecendo. Eu também não vou. Entendeu? Porque eu tenho pessoa na família realmente que tem contato comigo que é de grupo de risco. Então, assim, é um momento que eu queria estar lá no primeiro dia, entendeu? Mas, infelizmente, eu vou ter que aguardar mais um pouquinho. Então, vamos realmente ter entendimento, vamos ter paciência. Tá? Amém. E aí, calma, Beatriz, qualquer coisa a gente conversa depois. Gente, pega a setinha e convida os amigos, convida a família, convida todo mundo, aquela pessoa que você... Pensa aí agora que o Espírito Santo vai te colocar no seu coração, que precisa ouvir uma palavra, que precisa se conectar com o Pai. Então lembra aí que o Espírito Santo coloca agora na cabeça de vocês e convida. Aproveita que a gente pode fazer assim aqui.
Aproveita aí e usa essa setinha para convidar, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em 2 Pedro 2, 9. Amém? Eu vou ler, Jorge vai orar e a gente vai iniciar. Gente, tá faltando muita gente, 2 Pedro 2:9, tá faltando muita gente, tô sentindo falta de muita gente. Verdade. A gente tem 11 minutos que a gente iniciou, vamos cutucando essas pessoas que ainda não entraram, para realmente a gente tá movimentando isso daqui que é de extrema importância. Amém? Glória a Deus. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor. Mais Amém. uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome, Pai. Amém, Deus. Nós sabemos, Pai, quantas pessoas, infelizmente, Pai, gostariam de estar aqui participando dessa live, Senhor, Verdade. não podem, Senhor, quantas pessoas se encontram internadas, quantas pessoas se encontram lutando pela vida, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, trabalha nessas vidas, Em Senhor. nome de Jesus. Trabalha, Senhor, na vida dos parentes, das pessoas que estão ali cuidando dela, Senhor. Em nome de Fortalece Jesus. ela, Pai, dá aquela paz que só o Senhor pode dar, Senhor. Pai, abençoe esse ministério, Pai, desde o bispo Atila Brandão, a bispo Maílde, cada bispo e bispa desse ministério, cada pastor, pastora, Amém. em especial, Senhor, nossa liderança, a pastora Jucimar, Senhor, seus familiares, Senhor, pastor Arlindo, Pai, seus familiares, Sim, Deus. presbítero, Senhor, evangelista, Em nome de diáconos, Jesus. obreiro, cada Em nome de oficial, Jesus. Senhor, desse Em ministério, nome de Senhor, Jesus. cada membro desse ministério, cada pessoa que nos Em visita, nome Pai. de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos tudo que for contrário a Ti, Senhor, tudo que venha tentar, Senhor, porque sabemos que não vai conseguir atrapalhar a Em nome de realização Jesus. desse culto, Senhor. Em Que nome tudo de que seja Jesus. dito, que tudo que seja feito, Pai, seja única e exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome do de Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Para quem chegou aí depois, sejam bem-vindos. Nili, você tá aí? Érica Rodrigues, Sejam bem-vindos. Beatriz Jacobina. Hoje é nosso culto dos jovens e nós estamos voltando no 1º de agosto. Jamile tá ali, Jamile, estou aqui. Tá, já vi, Jamile hoje é Zélia. 1º de agosto, iniciando o nosso estudo sobre sacerdotes, amém? Amém. E a gente viu aí nessa passagem de 2 Pedro, né, que nós somos chamados assim pelo Senhor, sacerdócio real. Nós fomos constituídos através de Cristo como sacerdote. E aí a gente vem desde uma caminhada, né, vendo ali que o sacerdócio, na realidade, ele não nasceu em Cristo, né, e nem simplesmente lá em Moisés, quando Moisés, através do Senhor, instituiu o ministério sacerdotal, mas muito antes, desde o Éden, né. A gente vê ali a figura de Adão no Éden, já uma figura de um sacerdote, né? Nós vimos ali Melquisedeque lá com Abraão, né? Que Melquisedeque, ele é uma figura de um sacerdote que não é da linhagem levítica, né? Mas ele é uma figura de um sacerdote que a palavra de Deus diz. E a gente vem nessa caminhada desse estudo e hoje nós chegamos no estudo dos sacerdotes na época dos reis e dos profetas, amém? Amém. Gente, é muita coisa. A época dos reis é uma época muito grande, é uma época muito complicada do povo judeu, e aí eu vou precisar voltar um pouquinho na história para contar para vocês como é que aconteceu essa questão do sacerdócio e em que momento, na realidade, ele começou a desandar. E no final vocês vão entender por que o Senhor trouxe essa palavra pra gente, que vai parecer assim, poxa, claro, mas tanta história. Eu sou apaixonada, né? Então, para mim, o estudo do sacerdócio, realmente conhecendo a história, conhecendo quem passou, a linhagem, os porquês, para mim é o maior prazer do mundo. Mas se para você que não gosta muito de história, mas não sai daí, fica aí, porque eu tenho certeza que a palavra rema que o Senhor vai trazer para você, né, no final disso tudo, eu tenho certeza que vai lhe abrir os olhos para aquilo realmente que o Senhor diz que nós somos, que somos sacerdotes reais, amém? Amém. Todos nós em Cristo fomos feitos esse sacerdócio real, amém? Então eu queria voltar um pouquinho lá em Arão, né? Quando o Senhor diz para Moisés que ele iria constituir Arão como sacerdote, como sumo sacerdote,
e os filhos de Arão como os sacerdotes que estariam ali diante do tabernáculo, aquele primeiro tabernáculo ainda lá no Egito, ou lá no deserto, quando eles saíram do Egito, que eles estavam ainda naquela caminhada do deserto, que o Senhor entregou as tábuas da lei para Moisés e depois entregou o tabernáculo. Quando ele entregou o tabernáculo, tudo como é que tinha que ser, ele falou: Moisés, você vai pegar Arão e os seus filhos e vai lhe entregar o ministério sacerdotal. Eles, a família deles, a linhagem deles é que vão ser os sacerdotes para todo sempre, para toda a eternidade. Amém? Amém. Então foi assim que o Senhor iniciou de fato o ministério sacerdotal, né? Com um sumo sacerdote que era Arão e os filhos dele para cumprirem depois dele essa linhagem. Aí a gente vê que Arão, ele tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos. 2 desses filhos de Arão, na primeira vez que eles entraram no templo, né, no tabernáculo, que eles começaram a ungir, que eles começaram a consagrar, que eles terminaram aquela fase de consagração, esses 2 filhos, Nadab e Abiú, da cabeça deles eles resolveram e acender incensos ao Senhor. Da cabeça deles fazerem uma oferta ao Senhor. Oferta que o Senhor não tinha pedido, não tinha solicitado. E Nadab e Abiú, naquele momento, eles foram fulminados. Eles morreram naquele momento, naquela hora. E aí Moisés fala para Arão: não rasgue as suas vestes, não reclame com o Senhor, para que não venha maldição sobre a sua linhagem, para que não venha maldição sobre o povo de Israel. E naquele momento ele falou: você ainda tem Eleazar e você ainda tem Itamar. Então agora são esses 2 que vão dar continuidade com você ao ministério sacerdotal. A gente não podia deixar de parar aqui agora para dar boa-vinda com uma pessoa que acabou de entrar. Sara, ó, morrendo de saudade Sarinha, de você. Linda, tenho acompanhado, viu, seus stories. Ah, demais, ó. Tá tão maravilhoso. Continue. Gente, Sara é uma pessoa que a gente conhece, ó, há trocentos anos. A gente viu miudinha, pequenininha. Gente, é uma pessoa que a gente gosta demais dela, da família. Saudade demais, Sarinha. Amamos ver você aí. Muito legal, muito legal. Volte sempre, acompanhe. A gente tá fazendo um estudo aqui sobre sacerdócio. A gente sabe que você é uma pessoa temente a Deus. Tenho certeza que você vai amar. Um beijão, Sara. Então, gente, aí nesse momento começou o sacerdócio com Arão, Eleazar e Itamar. Eleazar, como o filho mais velho, foi aquele que recebeu o cargo de sumo sacerdote no lugar de Arão, certo? Porque era assim, gente, existia o sumo sacerdote, que era realmente aquele que tinha a responsabilidade. Depois eu vou dizer para vocês qual era a responsabilidade do sacerdote, amém? E tinha os sacerdotes que ajudavam o sumo sacerdote em toda a preparação das ofertas, a preparação do santuário, os sacerdotes. E também tinha os levitas, todos eles da tribo de Levi, tá, gente? Que eles também organizavam o santuário, eles organizavam o tabernáculo, eles ajudavam a montar, desmontar, a preparar a mesa, né? A mesa, as coisas sagradas. Então, era tudo da tribo de Levi. E nesse momento começou os filhos de Arão a substituir ele. Primeiramente, quem substituiu ele foi Eleazar, certo? E a palavra de Deus diz que Eleazar, ele teve um filho cujo nome era Finéias. A gente vê ainda lá nas escrituras, lá em Josué, a gente vê muito a figura de Finéias, né? Finéias foi um sacerdote que ele ajudou, né, a extirpar uma maldição que estava sobre o povo de Israel. Deus revelou para ele por onde é que estava vindo aquela maldição, e através da vida dele, né, aquela maldição foi tirada ali do meio do povo. Então a gente vê muito a figura de Finéias, principalmente ali em Josué, naquela parte ali que eles estão chegando na Terra Prometida, passando no Jordão, naquela pegada ali. Finéias, ele também teve um filho, que o nome do filho dele era Abisua.
Só que em algum momento da história, que realmente eu não consegui encontrar, e nem estudos eu ainda consegui ver, é algo que eu vou me aprofundar mais, esse sumo sacerdote, né, essa linhagem do sumo sacerdote que passou de Arão para Eleazar, que passou para Finéias, não passou para o filho de Finéias, que é Abisua. Ele continuou na linhagem sacerdotal, mas por algum motivo a linhagem do sumo sacerdote, né, o cargo de sumo sacerdote passou para a linhagem de Itamar, que era o irmão de Eleazar, o outro filho de Arão, que era mais novo. Quem souber nos ajuda. E aí, assim, para encurtar a história e chegar mais ou menos aonde eu tô querendo chegar, porque senão não vai dar tempo de contar tudo para vocês, Eli, que a gente já vê lá no iniciozinho de 1 Samuel, o profeta, o sacerdote Eli, que foi lá na época de Ana, né, a Ana, mãe de Samuel, vocês lembram, né, que ela foi lá no templo e o sacerdote Eli falou que ela estava embriagada. Então, é esse Eli. Esse Eli, ele é da descendência de Itamar. Quando a gente volta na linhagem, né, na descendência, a gente vê que Eli, ele é da linhagem de Itamar. Ele não é da linhagem de Eleazar, né? E aí a gente não encontra em que momento da história foi que isso se passou e por que se passou. Como a gente sabe que começou a haver uma briga pelo sacerdócio, porque assim, o sumo sacerdote, eles tinham privilégios. Apesar da tribo de Levi não ter recebido herança, né? A gente estudou isso, né, com Só não tinha privilégio nos nomes, né? Os nomes a gente percebe que não foram tão privilegiados. A gente estudou lá com o Nelson que a tribo de Levi, eles não tinham herança, né? A palavra de Deus diz que a herança da tribo de Levi era o próprio Senhor. Então, mas eles tinham privilégios, né? A primeira parte das ofertas era do sumo sacerdócio e dos filhos dele, da família dele. Então, começou uma disputa muito grande para esse cargo de sumo sacerdote. Primeiro porque era um cargo privilegiado. As pessoas começaram a desfalcar a imagem do sacerdote, que de fato o Senhor criou para uma imagem deles, de poxa, é ser famoso ser sumo sacerdote, é ganhar dinheiro ser sumo sacerdote, então deixa eu entrar aqui nesse negócio. E começou realmente uma briga por esse local, né? Por esse cargo, virou um cargo, não virou simplesmente uma passagem hereditária. E nesse momento aqui, já no iniciozinho ali de 1 Samuel, já chegando na época dos juízes, né? Porque Eli, além de sacerdote, ele também foi juiz na terra de Israel. A gente vê que realmente estava já tudo desandado. Ele mesmo era um sacerdote que ele não temia as coisas de Deus. Ele não se preocupava em passar os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do sacerdócio para os filhos dele, né? A gente vê na palavra de Deus que os filhos de Eli faziam o que bem queriam no templo, no santuário. A palavra diz que eles iam lá e antes de todo mundo, antes das ofertas serem entregues ao Senhor, eles iam lá e tomavam daquelas ofertas para ele. E eles não podiam fazer aquilo, então assim, eles não temiam, porque o próprio Eli não colocou, não incutiu no coração dele esse temor ao Senhor. E se tem uma coisa que eu tenho pedido esses últimos tempos, Senhor, nos ensina como líderes, nos ensina como pais, a colocar o teu temor no coração desses jovens, a colocar o teu temor no coração dos nossos filhos, porque a palavra diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor, o respeito, o entender que Deus, ele é grande, ele é detentor de todo poder, amém, ele merece respeito, ele merece honra. Amém. Então, uma vez eu estava vendo Theo Hayashi dizendo que se tinha uma coisa que segurou ele muito diante de Deus, foi o temor que sempre a mãe dele colocou no coração dele, o temor de Deus. Quando ele se desviou dos caminhos do Senhor, foi isso que fez ele segurar, porque ele tinha aquele temor de dizer, eu não posso mentir, né? Eu não posso fazer certas coisas. Então, assim, um dos meus pedidos para Deus hoje
esse tempo que o Senhor tem me ensinado isso, Senhor, nos ensina a colocar o teu temor no coração desses jovens. Nos ensina a colocar o teu temor no coração dos nossos filhos, porque é esse temor que vai fazer a gente continuar aquilo que o Senhor nos entregou. E isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, amém? A gente ouve muito, levando para uma conotação negativa, essa questão do temor, né? As pessoas usam muito a questão, não é pelo medo, ou seja lá, né, que palavra se usa aí, é pela questão do amor. Gente, é pelo amor. Isso não se tem a menor dúvida, mas também é temor. Inclusive isso é bíblico, está escrito na Bíblia, né? A gente precisa ter temor ao Senhor, sim, né? Existe a questão do amor, mas não é uma invenção, não é Clara que está aqui dizendo, não vem da cabeça dela a questão do temor. O temor é necessário e é bíblico, então é algo que as pessoas têm muito medo, inclusive, de falar, porque é mais bonito você falar da questão do amor. É mais bonito você levar sempre com a conotação do amor. E aí a gente, quando conota do amor, a gente acaba levando conotação do amor como se tudo fosse permitido, tudo é legal, que com amor... Gente, Deus é legal, Deus é justiça, Deus é lei, Deus... eu estou no tempo da graça, mas Deus é obediência. Então, assim, existe algo muito amplo nesse sentido. A gente leva muito para a questão do amor, associando o amor à liberdade, no sentido de que você faz o que quer. Exatamente. E quem ama obedece. Exatamente. Né? Então, a gente precisa também ter o temor. E assim, aí eu vou usar, trazendo para o dia a dia de hoje... Quando a gente faz algo, tudo que a gente faz, é necessário que a gente tenha medo, porque o medo realmente cria na gente uma questão de você andar sempre com o pé atrás, tendo cuidados que você normalmente não tem. Aquela pessoa, quando está aprendendo a dirigir, normalmente ela é meio temerosa, ela acaba sendo um pouco mais prudente, a palavra seria prudência, traz uma prudência que normalmente a confiança não traz. Exatamente. Você, quando tem anos dirigindo, você automaticamente acaba se tornando imprudente, porque você perde o medo. Exatamente. Você perde o temor, e é extremamente necessário que haja o temor. Então é isso, gente. Então os filhos de Eli, eles não temiam. Então o Senhor, ele levantou Samuel, que nem era da tribo de Levi. Gente, Samuel era de outra tribo. Ele não era da tribo de Levi, mas ainda assim o Senhor levantou Samuel para substituir esse sumo sacerdote Eli, porque ele chegou a um ponto que Deus disse assim: Eli, nem você nem sua linhagem, ninguém mais da sua linhagem vai herdar o posto de sumo sacerdote. Eu não quero mais, já chega, porque vocês não respeitam, você não entendeu, você não conseguiu passar para os seus filhos isso. E ali, o Senhor realmente diz para Eli, ele mandou um profeta, já na época de Samuel já estava ouvindo ao Senhor, Eli já era velho, né? Eli já estava com os seus 80 e tantos anos, o Senhor mandou realmente um profeta, né, falar uma palavra forte para ele, dizendo que os filhos dele morreriam, exatamente porque eles não cumpriram aquilo que Deus queria, a continuidade que o Senhor queria dar àquela geração, não é verdade? Então, de fato aconteceu. A gente vê lá em 1 Samuel que chegou um dia que, gente, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Primeiro porque eles já não estavam entendendo mais a função do templo. Eles já não estavam mais entendendo a função da arca. A arca da aliança naquele tempo representava a presença de Deus. E aí a palavra diz lá em 1 Samuel que teve uma guerra deles contra os filisteus, que eles simplesmente levaram a arca para o meio da guerra, como um amuleto, entendeu? Não era por temor ao Senhor, é porque eles disseram, não, eles vão ver que a arca está aqui, eles vão temer, porque eles sabiam que onde a presença de Deus estava, realmente as coisas estremeciam. Mas eles só esqueceram de que a presença de Deus é um lugar que é santidade, que não pode ser levado de qualquer forma, que não pode ser de forma leviana. A presença de Deus é um lugar sagrado, é um lugar santo, e a arca representava isso. E nessa guerra que eles tiveram com os filisteus, os filhos de Eli morreram e a arca foi levada pelos filisteus. A arca do Senhor foi levada. Então, quando essa notícia chegou
para Eli, que Eli recebeu essa notícia do profeta, a palavra de Deus foi cumprida, Eli, os teus filhos morreram, vocês perderam a guerra e a arca foi levada. Na mesma hora, Eli teve um ataque fulminante no coração e ali mesmo ele morreu. A história conta que uma nora de Eli também estava grávida. A nora de um desses filhos dele, que eu acho que foi o de... Eu anotei aqui o nome deles. Deixa eu ver se eu anotei, gente, é porque é muito nome. Eu anotei não, mas foi um dos dois filhos de Eli. Eu acho que foi Finéias, porque Eli também tinha um filho de nome Finéias. E um deles dois, a esposa dele, na hora que soube também que ela tinha perdido o marido, que o cunhado tinha morrido, que o sogro tinha morrido e que eles tinham levado a arca, eles tinham levado a presença de Deus, ela teve um parto na hora, ela sentiu dores de parto e teve a criança e logo depois veio a morrer. Então, assim, foi muita maldição que acabou acontecendo exatamente por conta desse cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Eli. Então, naquele momento, se cumpriu a palavra de Deus que realmente os filhos dele iam morrer e que não teria mais da linhagem dele sendo sumo sacerdote. Claro, o que significa isso? Gente, significa que como tribo de Levi, eles até continuariam trabalhando no templo, fazendo as coisas sagradas lá no templo, mas o cargo de sumo sacerdote, que era o cargo máximo, a família de Eli, a linhagem de Eli, ela não poderia mais assumir. O Senhor não deixaria mais ela assumir. E naquele momento, aquele cargo, ele foi entregue para Samuel, né? Samuel de Ana, que Ana chorou e pediu por ele, né? Samuel, que a gente vê na história, né? Que o Senhor falou com ele disse, eis-me aqui, né? Fala comigo que o teu filho ouve. Esse Samuel, então essa linhagem o cargo naquele momento foi entregue para Samuel. Samuel foi que assumiu aquele cargo de sumo sacerdote, que ficou à frente do povo, porque Samuel ele não foi só sumo sacerdote, porque como eu falei para vocês, Samuel ele não era da linhagem de Levi, ele não era da tribo de Levi. Então, ele além de ser sacerdote, porque precisou assumir aquele cargo, Samuel ele também ele era um profeta, né? A gente ainda não via tanto a manifestação dos profetas ainda nesse tempo. A primeira vez que a gente vê é em Juízes, e a gente vai começar a ver que o ministério dos profetas eles vão começar a se fortalecer com a queda desse ministério sacerdotal. Então Samuel, ele assumiu ali a função de sacerdote, mas ele era juiz, ele foi juiz naquela época, e ele também foi um profeta do Senhor, ele levava a palavra, como a gente vê quando ele levou também uma palavra dura para Saul, né, que foi o primeiro rei, é onde a gente agora vai chegar. Com Samuel, né, Samuel também, infelizmente, ele não conseguiu direcionar os filhos dele nesse caminho, né? Primeiro porque realmente não era a linhagem da família de Samuel a assumir o sacerdócio. Não era, eles não tinham trabalho dentro do templo porque eles não eram levitas, né? Eles não eram da tribo de Levi. Mas infelizmente Samuel também não conseguiu direcionar os filhos dele num caminho do Senhor. Então, quando o povo começou a ver que Samuel estava começando a ficar velho, o povo disse, Samuel, você está começando a ficar velho, a gente reconhece em você tudo que Deus derramou sobre a sua vida, mas se você morrer hoje, a gente não tem ninguém, a gente vai ficar sem ninguém. E eles confiavam muito nessa figura do sacerdote, gente, de verdade, confiavam muito. Eles sabiam que Samuel estava como sacerdote, como profeta, como boca de Deus, as pessoas buscavam ele, buscavam respostas através da vida dele. Então eles falaram, então Samuel, corre e coloca um rei, unge um rei, conversa com Deus e unge um rei para que seja nosso líder, para quando você morrer, a gente não fique sem ninguém, né? E aí a gente sabe que naquele momento Samuel foi diante de Deus e Deus disse, se eles querem, então constitui Saul, que Saul foi o primeiro rei, não é verdade? A gente só lembrando que as pessoas tinham acesso a Deus, né? E é impressionante como hoje acontece isso.
respeitando as devidas proporções, onde as pessoas se sentem dependentes de alguém para ter acesso a Deus. E aí a gente volta a algo que a gente está batendo na tecla aqui o tempo todo, como as pessoas se sentem dependentes, e aí trazendo para o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, do templo físico, para estar adorando a Deus, para estar buscando a Deus. Quando a gente passa por um momento como esse, que ninguém talvez nunca tenha passado em passar, a gente parece que a gente está perdido, como se Deus estivesse distante da gente, porque a gente está distante do templo físico. E aí entra naquela história que a gente está falando o tempo todo. A gente, enquanto ser humano, a gente precisa, é necessário congregar, e a gente está sentindo a maior falta disso por motivos N, mas Deus não precisa desse templo físico para estar agindo, e continua agindo e vai continuar agindo, porque nós somos igreja. E aí observe que isso já acontecia lá atrás, quando as pessoas sentiam dependência, nós precisamos de alguém, quando na verdade era numa época onde sim existia essa dependência de alguém, mas que as pessoas tinham acesso, né? Então realmente é impressionante como vem daquela época essa dependência, as pessoas não entendendo, respeitando as devidas proporções, como eu falei aí, porque na verdade naquela época realmente não se tinha a realidade que se tem hoje, não se tinha a presença do Espírito Santo como se tem hoje, mas as pessoas tinham acesso. Exatamente. As pessoas tinham acesso. Hoje a gente tem o Espírito Santo, é uma outra realidade, eu concordo, mas as pessoas tinham acesso, mas as pessoas tinham essa dependência de um terceiro. Né? É impressionante essa dependência de um terceiro sempre. Ao invés de muitas vezes a gente botar o nosso joelho no chão e orar, a gente pede às pessoas, orem por mim. Ao invés da gente pedir diretamente a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, faz aquilo, fulano, conversa com Deus, fulano, pede a Deus. A gente ainda continua tendo essa dependência de terceiro. Né? E hoje a gente tem a presença do Espírito Santo com a gente, que mudou tudo. Né? Mas a gente continua tendo essa dependência. Amém. Mas bota o celular para carregar. Bota aí no bota desde de manhã. Rose, bem-vinda. Bote agora aí. Bem-vinda, Rose. Sim, gente. Então é isso. Aí a gente chega lá na época de Saul, né? O primeiro rei. E pronto. Saímos desse período todo e chegamos na época dos reis. A época realmente que a gente vai estar falando e aprofundando mais um pouco. Por quê? Porque o primeiro rei, que foi Saul, né? A gente sabe, gente, que quando Saul ele iniciou o ministério dele, logo depois veio a palavra de Deus dizendo que ele iria perder o cargo de rei, que ele tinha perdido o cargo de rei por causa de uma desobediência. E logo depois o Senhor mandou Samuel ungir Davi rei. E apesar de Samuel não ter, ou apesar de Davi não ter assumido de imediato, porque ele de fato ele precisou caminhar 40 anos aí, né, aprendendo muito, penando muito, de deserto em deserto, fugindo de Saul, para só depois conseguir ser rei. Mas a gente sabe que naquele momento Deus começou a usar Davi para muitas coisas já, né? A gente sabe que teve a época de Davi com Golias, a gente sabe que teve algumas vezes que Davi ajudou já Saul, já como guerreiro do exército de Saul. A gente vê isso na história. Só que a gente sabe que Saul começou a ter uma inveja de Davi ao ponto de querer matar ele a todo custo, né? E aí a gente vê lá nessa parte ainda de Samuel, 1 Samuel, finalzinho de 1 Samuel, que Saul, por causa dessa inveja que ele teve de Davi, ele descobriu que os sacerdotes daquela época, né? Ou seja, a gente enxerga aqui que o ministério sacerdotal, ele existia. Eu estava vendo que existia uma cidade dos sacerdotes que se chamava Nob. Nob era a cidade dos sacerdotes. Ou seja, gente, quando o Senhor falou que a linhagem de Eli não iria continuar no sacerdócio, ele não quis dizer que o sacerdócio se extinguiu. O ministério sacerdotal que cumpria escalas no templo, que cumpria os serviços no templo, continuou existindo. A única coisa é que a função de sumo sacerdote foi tirada da linhagem de Eli, exatamente por aquele problema que eu conversei com vocês um pouco antes. Então a gente vê ali que os sacerdotes, eles recebiam de Deus as informações. E Davi, como um homem muito temente a Deus, eu queria poder falar um pouquinho mais de Davi hoje, mas a gente não vai poder. Mas vocês sabem quem foi Davi. Vocês conhecem a história desse homem temente a Deus, que tinha um coração temente, que sempre buscava as coisas de Deus, ele buscava os direcionamentos de Deus. Então a gente vê muitas vezes na história
Davi buscando os sacerdotes para saber o que iria acontecer, o que ele tinha que fazer, para onde é que ele tinha que ir, se ele tinha que permanecer onde ele tinha que permanecer, se Saul iria descobrir onde ele estava, porque Saul estava perseguindo muito Davi. E Saul, ele descobriu esse favorecimento dos sacerdotes com Davi. E ele simplesmente mandou matar os sacerdotes. Então, assim, a gente vê que o ministério dos sacerdotes, ele continuou, que a função dos sacerdotes no templo, né, que lá nessa época estava em Siló, ele continuou. E a gente vê aqui que realmente ele matou muitos sacerdotes naquela época, exatamente porque os sacerdotes eles cuidavam de Davi, porque Davi ele tinha esse temor de ir até eles e dizer: olha, eu sei que você é boca de Deus, me fale o que é que eu tenho que fazer, me fale por onde eu tenho que ir. E de fato os sacerdotes eles iam entregando as palavras de Deus para Davi. E muitas vezes Davi se livrou de Saul por conta do direcionamento que os sacerdotes davam a ele através do Senhor. Amém? Então, assim, essa parte é que a gente vê a parte de Saul. A gente vê realmente que ele existia um ministério sacerdotal e que foi extirpado, assim, uma matança geral, não só dos sacerdotes, mas como as famílias sacerdotais também. Eles entraram nessa cidade de Nob e saíram matando geral. Em Saul. Já em Davi, gente, a gente vê uma reestruturação, uma reorganização desse ministério sacerdotal. Exatamente porque Davi, ele era esse homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele foi elegido de fato rei, que Saul morreu, ele tinha uma ânsia no coração dele, era de trazer de volta a arca, a presença de Deus para perto, a presença de Deus para Jerusalém, para o templo novamente. E ele tinha no coração dele esse desejo de construir um templo, né? Que lembrasse o tabernáculo, que lembrasse aquele momento que eles viveram ali no deserto. Ele tinha esse desejo no coração dele. Então, assim, Davi, ele tinha tanto esse desejo que ele não pensava como ele ia fazendo. Ele só queria fazer, né? Ele não tinha tanto conhecimento das escrituras. Não é que ele não tivesse conhecimento, mas a fundo de muita coisa. Tanto que quando ele mandou trazer a arca, a gente tem o conhecimento, né? Que aqueles levitas que vinham trazendo a arca numa carroça, um deles, ele tocou na arca e ele veio a morrer. Exatamente porque ele tinha tanta ânsia de organizar novamente as coisas de Deus e agradar a Deus e ter aquela adoração ao Senhor, que ele só queria pensar em fazer. E aí a gente vê também em Davi essa ânsia nesse coração dele de organizar a casa de Deus, organizar as coisas de Deus. Então ele juntou, gente, todos os sacerdotes daquela época. E ele separou novamente linhagem de Eleazar e linhagem de Itamar. Ele separou e fez turnos de trabalho. Ou seja, ele com esse desejo dele de adorar a Deus, de organizar as coisas de Deus, de ter um templo, um lugar para a arca, ele começou a organizar e reorganizar o ministério sacerdotal. Lá em Davi, na época dos reis, a gente consegue enxergar isso. Amém? Amém. Então, assim, a gente sabe que Deus já tinha dito que a linhagem de Saul não iria assumir nenhum sacerdócio mais. Eles iriam ser tirados. E no meio dessa divisão que Davi fez, ali estava misturado o pessoal da linhagem de Eli. Só que é como eu estou dizendo, a vontade do coração de Davi era realmente reorganizar as coisas. Aí a gente já vê que depois de Davi, o filho dele que assumiu, que foi Salomão, já lá em 1 Reis 2:26, né? Gente, eu tô dando as passagens, não tô falando porque é muita história e eu quero passar assim da história para chegar mais na partezinha que eu quero falar mesmo com vocês. Aí a gente vê já lá em Salomão, a palavra que Deus falou, lá em 1 Reis 2, de 26 a 27, a gente vê a palavra se cumprir, onde diz que a linhagem de Eli não iria assumir o sacerdócio. E essa aí eu vou querer ler rapidinho, 1 Reis 2, 26, só para vocês entenderem. Eu expliquei para quem chegou depois que a gente voltou ao nosso estudo do sacerdócio. Estamos dando uma geralzinha na história para a gente chegar numa palavra revelada que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. Amém? Deixa eu ver se é aqui mesmo, gente.
Ah, não, não é aqui. Ah, é isso mesmo. Ó, ele fala aqui assim, ó. Disse o rei a Abiatar. Abiatar era um sacerdote que era da linhagem de Eli, certo? Esse Abiatar, ele ajudou muito a Davi, gente. Muito, 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 muito. E eu vou falar um pouquinho disso ainda depois, numa pregação bem logo, porque tem a ver com pais, né? Porque assim, Abiatar, ele era da linhagem de Eli, mas ele tinha um coração comprometido com as coisas de Deus. A gente vê muito ele ajudando Davi, muito, muito, muito. E aí ele fala assim, ó, disse o rei a Abiatar, o sacerdote, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições do meu pai. Ou seja, ele tá querendo... Aí, vou continuar aqui, no 27. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, em cumprimento à palavra do Senhor que dissera sobre a casa de Eli em Siló. Amém? Então, gente, é o que eu vou um pouco mais adiante, eu vou falar com vocês. Mas Abiatar, ele não tinha nada a ver com nada. Ele simplesmente era do sacerdote. Ele é da linhagem sacerdotal de Eli. Esse foi o erro dele, entendeu? E por mais que em algum momento ele tenha ajudado Davi, né? E a palavra realmente diz que ele falava para Davi que ele ia ficar com Davi para sofrer com Davi o que Davi fosse sofrer. Só que nesse momento... Salomão cumpriu a palavra do Senhor, que disse que ninguém de Eli ia assumir o sacerdócio. E aqui ele disse, ó, você é digno de morte, mas como você ajudou meu pai, como você sofreu as dores dele com ele, eu vou lhe tirar da linhagem dos sacerdotes. E vá embora, vá para os seus campos. Ou seja, gente, entenda, o sacerdote, ele não tinha teto, ele não tinha teto, não tinha nada. Porque todo o sustento do sacerdócio era através do templo. Ele era altamente sustentado pelo templo. Todo o dinheiro, toda a comida, todas as ofertas eram o que eles se alimentavam, era o que eles viviam, era o que eles sustentavam a família. Então, naquele momento que precisou ser cumprida a palavra de Deus, uma palavra de maldição na vida daquele homem, é como se a gente entendesse que ele estivesse dizendo assim, olha, infelizmente eu não posso fazer nada por você, mas agora é você com você mesmo. Sabe, o sustento dele ele não teria mais, o conforto de ser sacerdote, de ser suprindo suas necessidades ali através do templo, ele não ia ter mais aquilo. Então, assim, eu vou falar um pouco mais dessa palavra em outra pregação, até no final eu digo pra vocês como é que vai ser, porque é direcionado para os pais, mas eu só quero que vocês entendam isso. Deus é um Deus geracional, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa para os nossos filhos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que a gente planta hoje, as nossas gerações vão estar colhendo, amém? Amém? Gente, agora começa um período muito importante, que é o período de quando Salomão, ele saiu, né? Ele perdeu, ele morreu e que ele já estava todo, Deus falando que iria dividir o reino porque ele tinha feito tudo errado. Aí a gente vê um período que ainda da época dos reis, que Roboão, que é filho dele, assume. Só que bem na época de Roboão existe a ruptura do reino, não é verdade? Começou o reino do norte e o reino do sul, dividiu, houve aquela quebra, aquela divisão. De um lado Roboão, de outro lado Jeroboão. E aí a gente vê uma coisa muito perigosa, lá em 1 Reis 12, 25. 1 Reis 12, 25, eu vou ler para vocês rapidamente, só para vocês entenderem como é que estava altamente defasada toda a imagem de sacerdote, toda a imagem sacerdotal naquela época. Jeroboão, 1 Reis 12, 25, a época de Jeroboão. 12, eu tô correndo, gente, porque o horário ele não espera nós, não. Ó, eu vou logo aqui para o 20, deixa eu ver. Vou aqui para o 28. Pelo que o rei, depois de tomar conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, muito trabalhoso será para vós subir a Jerusalém. Aqui estão os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
Ele pôs um em Betel e outro em Dan. Este feito se tornou em pecado, pois cada um do povo ia até lá e até Dan para adorar. Fez também santuário nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Gente, olha o perigo. Olha o perigo do que se tornou o ministério sacerdotal naquela época. O ministério sacerdotal, ele vinha da tribo de Levi. Só que quando o reino se dividiu, Jeroboão ficou com medo das pessoas subirem a Jerusalém para adorar. Naquela época já existia o templo, já tinha passado Salomão já tinha feito aquele templo lindo, já estava toda a adoração sendo feita no templo. Só que ele falou, gente, se esse povo for pro templo, provavelmente o coração deles vai se corromper, né, digamos assim, com as coisas do rei, como o rei vai tratar eles, e eles vão se juntar com o rei, vão me matar e vão tomar o meu reinado. Então o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro e diz, ó, todo mundo adora aqui, ninguém precisa ir pra lá. Gente, só que o povo ouvia o rei. Rei era alguém de respeito. E realmente o povo ouviu e começou a adorar cá. E para piorar, ele começou a ungir sacerdotes da cabeça dele. Ó, você vai ser sacerdote, você vai ser sacerdote. Nem eram da tribo de Levi. Ou seja, o ministério sacerdotal, com a divisão do reino, começou a ficar altamente defasado, altamente sem nexo, sem nada. Não era mais de Deus, não era mais divino, não era mais porque Deus ia passando a linhagem. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque se não for vindo de Deus, gente, não serve. Se a nossa unção não for vindo do alto, só de mão de homem, não serve. A gente tem que ter muito cuidado com isso, amém? Mas vamos correr. Aí a gente corre também. Gente, esse é um resumo todo da época dos reis, certo? Só que passou em várias épocas dos reis. Dos reis bonzinhos como Davi, do rei que começou a fazer besteira com Salomão, o reino dividido entre Roboão e Jeroboão, já na época dos filhos de Salomão. E aí a gente vê depois do exílio, depois disso tudo, vieram muitos reis. Veio um rei, o rei Josias, que em algum momento ele pegou as escrituras que estavam jogadas lá de qualquer jeito e pediu para as pessoas lerem as escrituras, e ele entendeu que precisava restaurar. Então em algum momento o rei Josias tentou restaurar aquilo tudo, mas também não adiantou. Logo depois que ele saiu, tudo começou a desandar de novo. Então a gente sabe que eles entraram no exílio lá na época da Babilônia, 70 anos de exílio. Quando eles saíram daquele exílio, lá em Esdras a gente começa a ver que antes de eles saírem, já lá na época do rei Ciro, que Ciro deixou eles voltarem para a terra deles, a gente vê que eles começaram a pegar as linhagens de sacerdote de novo para trazer para Jerusalém. Para trazer de novo, para tentar reconstruir tudo novamente, com a reconstrução do templo, com a reconstrução dos muros da cidade. Eles tentaram novamente trazer esse ministério sacerdotal. Mas que de fato a gente vê, como a gente vê lá em Zacarias 3:1, vão anotando e vão estudando depois, Zacarias 3:1, que fala do sumo sacerdote Josué. Ou seja, aqui o ministério sacerdotal já estava começando a se reerguer, a gente já tinha sumo sacerdote novamente. Só que a gente vê aqui, nessa passagem de Zacarias 3:1, que o sumo sacerdote, ele estava sujo, com as vestes sujas. Eu já li essa palavra aqui outras vezes. E ali o Senhor vai dizendo, o sacerdote, sumo sacerdote, a sua linhagem não pode estar suja, limpa as suas vestes. E ele vai chamando ali, né, para realmente esse sacerdócio ele se limpar. E aí, gente, logo depois desse período que a gente vai chegar, a gente vai ver muitos profetas chamando a atenção desses sacerdotes, muitos profetas chamando a atenção desses reis, e está fazendo errado. E realmente esses profetas, eles eram muito condenados, principalmente por esses sacerdotes, porque eles eram chamados a atenção e eles não queriam ser chamados a atenção. Então a gente vê que muitas vezes eles queriam matar os profetas. Então foi uma época que o ministério sacerdotal começou a cair muito, e o ministério de profetas começou a aparecer, tanto que foi na época que começou a aparecer a escola de profetas. Aí a gente vê Elias, vê Eliseu, antes do exílio. Logo depois do exílio a gente já vai ver Zacarias, a gente já vai ver Malaquias. Aí a gente vê aquela parte que
que já passa daqueles 400 anos de silêncio de Deus. E aí a gente vai chegar no Novo Testamento e a próximo culto é que a gente vai entrar no Novo Testamento e começar a entender como é que começou a ficar, como é que estava esse ministério dos sacerdotes no Novo Testamento. Mas até aqui a gente vai começar a entender que eles começaram a perder a noção do que era ser sacerdote. A gente agora estava estudando Êxodo ou Deuteronômio. Deuteronômio a gente estudou, eu não vou aprofundar, eu não vou falar. Mas a gente vê que ali em Deuteronômio 31, o Senhor, ele reforça para os sacerdotes o que o sacerdote tem que fazer. Olhe, pelo menos uma vez no ano, na festa dos tabernáculos, pegue a lei e leia para o povo. O sacerdote era aquela pessoa que tinha a função de levar o povo para Deus, de levar os pecados do povo para Deus e levar as bênçãos de Deus para o povo, de ensinar a palavra, de ensinar o caminho, de dizer o caminho do Senhor é esse, o Senhor é aquele que nos livrou da mão do Egito, e ele fala, ensinem para os seus filhos, e vão falando de geração em geração. Então, hoje a gente iniciou com uma palavra que está lá em 1 Pedro, onde o Senhor diz que nós fomos eleitos esse sacerdócio real. Nós fomos eleitos esse sacerdócio real. E o Senhor, quando eu estava fazendo esse estudo de Deuteronômio e lendo mais sobre os sacerdotes e vendo reis, o Senhor me falou uma coisa muito linda que foi o seguinte: filha, se você conseguir observar todos aqueles que carregam, que têm o encargo de gerar novas gerações, de levar a palavra do Senhor, de direcionar um povo para o caminho correto, o inimigo, ele investe pesado. Enxergue a ação do inimigo, filha, na vida dos sacerdotes. Porque o inimigo, ele quis acabar com o sacerdócio, ele quis que Eli não passasse o temor de Deus para os filhos dele, que Eli não tivesse nem aí com as coisas santas, exatamente porque ele tinha essa certeza de que era o sacerdote que levava o povo para a presença de Deus. Sem o ministério sacerdotal, o povo se corromperia. Sem o ministério sacerdotal, não teria ninguém para dizer assim: ei, você está indo no caminho errado, não é o caminho que Deus tem para você. Não teria exortação sem o ministério sacerdotal. Então o Senhor vem nos lembrar essa noite que eu e você somos esse sacerdócio real. Nós fomos escolhidas como nação santa. E ele vem chamar a atenção e dizer: ei, foi você que foi separado para levar a palavra do Senhor para as próximas gerações. Jovem, você que é forte, é que foi agora chamado para orar, para apresentar as chagas do povo diante de Deus. É você, jovem de Deus, povo de Deus, que Deus tem escolhido nesse tempo para anunciar e exortar e dizer: ei, sai desse caminho, que esse caminho não é o certo. O caminho que o Senhor te criou, aquele que tem te tirado do Egito, aquele que tem te sustentado com mão forte, é outro caminho, não é esse caminho. E nós, como sacerdotes, quando nós não assumimos o sacerdócio de Deus na nossa vida, na nossa casa, na vida daquelas pessoas que Deus tem colocado diante de nós, dos nossos filhos, nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos escolheu. Porque preste atenção, quando Deus escolhe uma família sacerdotal, Ele não está escolhendo Ele está escolhendo toda uma geração, Ele está escolhendo todo um povo. Quando Deus me escolheu, Ele escolheu a minha casa. Ele escolheu os meus filhos, então cabe a mim, cabe a Jorge, a gente dizer agora, hoje sou eu, hoje somos nós, mas daqui uns dias vão ser vocês, porque é assim que o Senhor escolheu. Assim que o Senhor escolheu. A gente não pode, o tempo tá acabando, gente. A gente não... regressiva já. Ai, meu Deus, a gente não pode, gente, esquecer isso. Então não negligenciem. Não negligenciem o sacerdócio sobre a vida de vocês. Amém. Vocês têm um legado para deixar. Vocês têm algo importante para passar. Então, que essa palavra, eu sei que foi muita palavra, eu sei que foi tudo muito... Mas é necessário. Amém? Gente, amanhã, eu soube ainda há pouco que eu vou estar pregando de manhã. E a palavra é... pais vigilantes. E Deus já tinha me dito que eu ia trazer um pouco mais dessa palavra. Eu só não sabia que era amanhã.
Então amanhã, não deixe de entrar de manhã, eu vou estar falando sobre pais vigilantes e eu vou estar esmiuçando um pouquinho tudo isso que Deus tem dito a respeito do sacerdócio, a respeito de como nós, como pais, podemos estar colocando isso, imprimindo esse temor no coração dos nossos filhos. Amém? Amém. Amo vocês. Falei um monte. Vamos correr, gente, porque realmente a gente depende de tecnologia e a gente já teve situações da internet, do Instagram encerrar e a gente não conseguir nem salvar. Então vamos correr. Uma noite abençoada para cada um de vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui. Encerrando. Um beijo no coração de cada um de vocês, uma noite abençoada, um resto de noite abençoado para cada um de vocês e até amanhã, em nome de Jesus.